Olá a todos, é uma satisfação hoje a gente poder estar aqui nesse podcast com o Marcelo Pires, que cuida da educação corporativa lá na SIC para a gente, na Associação Comercial de Campinas, e o Vinícius, que também é o nosso responsável por toda a curadoria dos eventos que a gente faz. Nós estamos hoje aqui para falar do Retail Conference. O Retail fizemos agora, neste mês de maio, a última edição, que foi a 11ª edição. Um evento que superou todas as nossas expectativas, né? No início, quando a gente pensou nesse evento, em 2013, a gente pensou num evento regional. Então, ele chamava Fórum Regional do Varejo, e ele cresceu tanto, se tornou tão significativo, que nós chegamos no momento que resolvemos mudar o nome do evento para Retail Conference, para o torná-lo mais universal, no sentido de que a gente teve nessa edição 77 cidades participando. Nossa. Então é um número realmente bastante significativo, cria um diferencial. Tivemos aí caravanas de outras associações comerciais que vieram para nos visitar. Foi assim, uma satisfação enorme receber a Associação Comercial de Marília, mais de 20 pessoas, de Presidente Prudente, de muitas cidades. Foram 77 cidades aí que vieram até a gente, inclusive da capital, muita gente da capital que veio até o evento. Então, foram 25 palestras, 12 horas de conteúdo, mais de 2.500 pessoas participando, que rodaram o dia todo lá, e uma experiência diferenciada. Acho que a maneira como foi pensado o evento como um todo, aí pela nossa equipe da Associação Comercial, fez uma grande diferença, né, Vinícius? Sim. Acho que desde a chegada, a entrada, criou um impacto diferente. As cores que a gente resolveu usar também foram cores que também chamaram a atenção por remeter à tecnologia. Não que o evento seja de tecnologia, mas é de tecnologia utilizada no varejo, né? Tendência de varejo. Se a gente vai falar daqui para frente, a gente tem que falar de alguma forma de quais tecnologias você vai aplicar dentro do seu negócio para criar essa inovação. Então, foi uma satisfação enorme para a gente ver o resultado, mas principalmente o feedback das pessoas, a maneira como elas se pronunciaram, muitos elogios nesse sentido, né, de criar uma experiência diferente. A 10ª edição nossa nós fizemos em outubro, porque depois da pandemia foi a primeira edição que a gente fez presencial, e as pessoas que foram em outubro e foram agora em maio acharam que a gente teve um upgrade bastante grande num espaço de tempo curto. Essa edição, as edições do Retail Conference são sempre no início do ano, no primeiro semestre, a gente faz entre abril e maio, para que a gente aproveite o conteúdo que a gente traz da NRF. Então tem sempre os insights que a gente tem na NRF, a gente pega também muito do conteúdo do Web Summit. Sim. Então é uma somatória aí de inspirações nesses eventos que a gente traz, né, e que o Vinícius vai buscar, né, Vinícius, o que é tendência para que a gente traga esse conteúdo para o nosso associado e, na verdade, para todos os empreendedores, não só então da nossa região de Campinas, mas também de todo o estado de São Paulo, até fora dele, que foi como nós vimos aí com essas 77 cidades participando. Então, acho que nós tivemos palestrantes que foram aplaudidos de pé, né, de tão relevante que foi a palestra deles, e pessoas que chegaram lá 8 horas da manhã para o credenciamento. As palestras começaram efetivamente às 9, com a abertura do prefeito Dário Saad, a quem a gente agradece demais a parceria com a Associação Comercial, e imediatamente as pessoas foram ficando, gente que foi para ficar só de manhã, eu vou ficando o dia todo, né? Teve uma experiência diferente na hora do almoço, que a gente montou lá os espaços de food truck, e isso
fez com que as pessoas aproveitassem esse momento para ficar naquele ambiente e pudesse trocar cartão, porque o networking é sempre super importante para nós, tanto que esse ano a gente teve uma sala o dia todo, né, de networking com 270 pessoas participando. Então foi assim um sucesso isso também. Aqueles que não conheciam passaram a conhecer. A gente também gosta de inspirar as outras associações comerciais que normalmente vêm para buscar inspiração do que elas podem fazer também lá na cidade delas para inspirar os seus associados. Porque é isso, as associações comerciais têm essa prática, né, de uma inspirar a outra a fazer, porque como a nossa atuação é uma atuação regionalizada dentro do município, então uma pode copiar aquilo que a outra está fazendo, né? Então é uma maneira da gente também socializar isso. Então foram assim momentos de muita troca de experiências, e o mais bacana da gente ver é que já passava das 6 da tarde, a gente estava na última palestra e o auditório estava lotado. Verdade. Né? Então, isso que, assim, você vê o auditório lotado logo às 9 horas da manhã é uma coisa, mas às 6 horas da tarde, né, depois de um dia todo de conteúdo, as pessoas estavam lá ainda, saíram com certeza esgotadas de tanto conteúdo que receberam. Mas o que eu costumo dizer sempre é que se você vai para um lugar para buscar, né, uma referência, um conteúdo diferente, uma inspiração, o importante é que alguma coisinha daquilo que você aprendeu no dia seguinte você possa estar aplicando no seu negócio. No seu negócio, na sua vida, porque aquilo é que faz diferença, né? Não adianta você ir aprender um monte, mas no dia seguinte você abrir a loja ou abrir o seu negócio e não aplicar absolutamente nada, né? Então, você não precisa aplicar tudo de uma vez, porque não é possível, né? Mas pega só uma coisa e fala, eu vou fazer isso hoje, né? Então acho que isso é que faz diferença, é isso que a gente tem falado sempre, e muito bacana a gente poder estar hoje aqui nesse podcast com o Vinícius Costa, que cuida de todo esse nosso conteúdo, né? E você, Marcelo, também, que tem feito diferença no nosso Qualifica, nos nossos cursos na Associação Comercial, levado também para muitos associados. Então, acho que eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, dizendo que vocês tocam a partir daqui essa conversa hoje para contar um pouquinho de cada conteúdo, de cada uma das palestras que aconteceram. Aqueles que não tiveram oportunidade de estar presente vão poder levar aí os principais insights. Então, pessoal, agora nesse momento começa a anotar aí os principais insights que vai fazer diferença. E eu desejo um ótimo dia para cada um de vocês. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado. Então vamos lá. Acho, né, até interessante uma fala da Adriana aqui, de levar não só para dentro da empresa, como também pro pessoal, né, para a vida pessoal das pessoas, que a gente teve como abertura o Marcos Piangers, né, que falou sobre protagonismo, felicidade, a mudança que as pessoas podem fazer no mundo e na própria vida, né? E lá ele elencou muito o fator humano, né, e essa importância do fator humano. Eu queria ver com você também, Marcelo, que você conseguiu captar um pouco disso que ele falou, sobre esse protagonismo das pessoas, né, a importância do fator humano e como isso faz, né, diferença também dentro das empresas. Sim, sim. Bom, para começar, eu quero muito agradecer a Associação Comercial, a nossa presidente Adriana Flose, agradecer você, a Vinícius, ao Lucas Conte, pelo convite de eu estar aqui podendo trazer essas informações, trocar essas percepções, e foi realmente um dia muito, muito valioso. Da entrada à saída foi uma experiência atrás da outra, a diagramação, o layout que foi apresentado nessa edição do Retail. Eu posso dizer que participei, eu estava no Fórum do Varejo, acho que eu participei de 2 ou 3 edições do Fórum do Varejo, né, como associado e público, e agora no Retail, o do ano passado é que infelizmente, por causa do momento em que a gente estava vivendo, é que não deu para participar. Sim. Mas com certeza eu posso garantir ao pessoal que está assistindo ao podcast que foi um evento sensacional. Vinícius, você tem toda a razão e pertinência nos comentários que fez sobre o Piangi. O Piangi, pessoal, ele trouxe toda uma questão muito de conscientização, né? De um rebote que a gente tem que ter na nossa dinâmica do dia a dia. Porque muitas vezes a gente entra
tão no automático que a gente já faz coisas sem perceber outras tão importantes que nós temos no nosso dia a dia, que é a nossa família, que são os nossos filhos, e ele fala muito sobre os filhos, a importância deles e da sua companheira. Família. Exato. A família que é o porto seguro de todos nós. E outra coisa que eu gostei muito do trabalho do Pianchas também foi na questão da avaliação do contexto da pessoa no mundo do trabalho também, né, Vinícius? Quando ele fala daquele processo que eu achei muito interessante, de estratégias que os americanos usavam para gerar uma dissonância nas corporações alemãs, né? Sim. Os espiões. E tudo que eles usavam lá naquele período era uma sabotagem que hoje nós usamos no nosso dia a dia. Sim. Faça reuniões longas, use palavras complicadas, além de toda aquela percepção de que a gente tem que ter um engajamento no dia a dia e sempre compartilhando muito o envolvimento que a gente tem que ter com o próximo, né? Sim, que afinal de contas somos histórias, e histórias, né, tem começo, meio e fim, né? Sim, e interessante isso que você falou da questão da família, né, que ele aborda bastante, né, o impacto das ligações afetivas, né? E como a falta disso acarreta problemas tanto pessoais, né, como problemas de saúde também, né? Então é importante, né, você ter essas ligações afetivas, não somente só família, mas também dentro do trabalho também, né? Hoje, se a gente não tem essa cumplicidade entre as pessoas dentro do trabalho, né, a gente acaba que não tem um ambiente ideal, né, para se trabalhar. Isso gera desengajamento dos funcionários. Com certeza. Né, que é algo que ele aborda também, né? Porque o descontentamento do funcionário gera uma baixa performance. E é impressionante, né, que as pessoas saem para trabalhar, muitos de nós todos os dias acordamos super cedo, temos nossa forma de chegar no trabalho ou por uma condução particular ou por meios públicos, e aí um dia todo dedicado a uma empresa, a gente fica mais tempo fora de casa do que dentro das nossas casas, longe das pessoas que amamos, e as pessoas ainda vão de mau humor, né? Exato. Vão entregar o seu melhor, quando eram para entregar o seu melhor, não entregam tão bem assim. E aquilo que se diz, né, o Warren Buffett diz, né, o grande economista, né, um dos maiores bilionários do mundo, disse: se a sua única fonte de renda é o seu salário, você está complicado. E uma das coisas que eu gostei muito, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês e também com você, Vinícius, e a todos que nos assistem, é a questão que o Pianchas trouxe do propósito. Exato. O propósito de vida, né? É muito importante. Essa palavra foi muito usada um tempo atrás, mas ela ficou um pouco... ela perdeu um pouco a conexão. E o propósito é o seu objetivo de vida. Para que você sai de casa? Por que você sai? Qual é o seu intuito, né? Uma empresa tem que ter um propósito e nós temos que ter o nosso propósito. E o próprio Pianchas trouxe isso pra gente também. Quando ele traz aquele conceito daquela expressão japonesa Ikigai, né? Né? Que são 4 fatores que nada mais são que o propósito de vida da pessoa, né? Totalmente engajados. Exato. E é legal falar sobre esse propósito que tem, né, que ele fala de uma frase que ele fala que se você fizer com amor, você não vai ser substituído, né, dentro do que você faz, você vai ser o melhor do que você faz. Isso linka muito com o que, né, ele comenta sobre será que seremos substituídos pela inteligência artificial? Não, cara, isso vai ser um a mais, né, para te ajudar. E se você faz aquilo com amor, com propósito, você se dedica a fazer aquilo, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Sempre. Não tem como, né? Verdade. A pessoa que se esforça para fazer aquilo da melhor forma, ela vai ser e vai estar entre as melhores. Então você não vai ser substituído. Não vai. Né? E outra coisa que ele traz bem, que virou memes na internet, foi aquilo que as pessoas que fazem tudo altamente apaixonadas são pessoas felizes, né? Exato. E as pessoas hoje têm que ter muita coragem, né? Pra, tipo assim, eu não quero mais continuar. Eu quero mudar a minha vida. E mudança realmente é um ponto que todos querem fazer, mas poucos executam. Porque mudar gera uma série de desconfortos, né? Exato. E tem que ter muita coragem para encarar esse medo que nós próprios temos, né? Então, quando o Pianchas traz essa contextualização de você ter coragem de mudar propósito de vida para mudar seu caminho, né? É muito forte. E ele tem todo um envolvimento, né? Ele traz tudo com uma forma muito expressiva, ele brinca com as pessoas. Uma presença de palco, né? Ele interage bastante. Eu gosto muito do estilo dele. Eu nunca tinha assistido, mas gostei bastante. É um sucesso. O Pianchas é um sucesso, né? Nas redes sociais, né? No palco mesmo, né? A gente acompanhou ele em vários outros eventos. O
pessoal gostou bastante, vamos dizer que foi uma abertura aí impactante, né, pro Foi, pessoal. você foi muito feliz na abertura. Eu escutei diversas pessoas na fila, o pessoal falando assim, eu não posso perder a primeira, eu não posso perder a primeira. E tinha gente já querendo passar na frente dos outros ali para fazer credenciamento. Foi bastante impactante, né? A gente agradece também ao Marcos por aceitar o nosso convite. Verdade. Fez total diferença no sucesso do evento também. Né? E aí, dando sequência, né, no cronograma, né, do retail, a gente falou sobre economia, né? Verdade. Sobre o cenário econômico, tanto Brasil quanto mundo, né, e como isso vem impactando também no varejo. Né? E eu queria que você comentasse um pouco, né? A gente viu que nos Estados Unidos está com uma alta demanda de trabalhadores, por exemplo, a gente tem mais mão de obra do que trabalhadores. Né? Eu queria que você explanasse um pouco para a gente, né, do que você viu nessa palestra do Eduardo Yuc, né, do Banco Safra. Foi uma palestra com um conteúdo muito bem tratado, se bem que é um conteúdo muito específico, né? Quando se fala de economia, e aí inevitavelmente as pessoas que trabalham com isso entram no economês, né? Sim, sim. Aí a gente tem que entender algumas expressões, e ele expressou uma questão muito importante sobre a questão da desinflação, né? E isso, quando você entende o que é uma desinflação, a gente acha que é um cenário bom e não é tão bom assim, né? Porque a desinflação é diferente da deflação. A inflação é a desinflação, é a inflação que está ao longo do tempo diminuindo. E isso acarreta uma série de problemas que está acontecendo nos Estados Unidos. Então as pessoas, vai ficar mais barato amanhã, vai ficar mais barato amanhã. E a pessoa demora a até consumir. Chegar, né? Até ficar barato mesmo, demora um grande tempo. Né? Demora um grande tempo. E aí o que acontece? A gente tem muita mão de obra lá, a gente tem muitas pessoas podendo trabalhar, e aí uma demanda que não está sendo podendo contida. Então nós temos há uma dissonância entre a oferta e a procura. E aí corre-se na deflação, né? Que é justamente quando tem mais produtos do que a demanda de consumo. E ele foi muito pertinente nas abordagens dele. Então, assim, o mercado americano é um mercado muito importante, e depois ele trata também da China, né? Isso. Mas o mercado americano, por mais que questionem a sua performance, continua sendo um fator muito decisivo. E a gente precisa se preocupar, precisa estar monitorando lá, porque o grande tio Sam continua sendo poderoso. Ele reflete em muita coisa, né? E a China também, né? Que a China é uma grande potência, né? Isso já é um fato. Ele até fala sobre o setor manufatureiro, né? Que está tendo um desempenho modesto. Queria que você falasse um pouco mais também do que você teve de insight sobre a China também. A China, eu não sei se os nossos ouvintes e quem nos vem agora sabe que a China hoje ela é um dos maiores credores americanos. Os títulos da dívida externa americana, a maioria estão com a China. E também da Europa. Deu para entender China e poder, né? os Estados Unidos e Europa, a dívida pública praticamente está na mão dos chineses. Isso gera um controle muito poderoso, né? Então, assim, o controle das moedas, a hora que os chineses resolverem tomar conta, então isso está atrelado justamente ao poder, a capacidade econômica que eles tiveram. Eles não tiveram um desempenho tão bom como as projeções, que as projeções eram de 5,5%, eles estão só com 5%, né? Eles estão com uma queda de 0,5%, mas você fala de um mercado global como o deles, de atuação global, isso gera um impacto muito forte. E a questão é que também, por que não está tendo esse crescimento que eles estavam esperando? Justamente por causa do cenário pandêmico que nós tivemos até 2022. Por quê? Porque os outros países do mundo também reduziram, puxaram, né, o famoso freio de mão e não estão consumindo a mesma coisa. Então, se eu não tenho um mercado que compra, o que acontece? Eu não consigo fabricar. Então, eu não consigo transformar matéria-prima em produto de consumo, que é manufaturamento, né? Que a China é muito forte. A China tem uma manufaturação muito grande, tanto é que qualquer aparelho, qualquer aparelho que nós temos, os nossos celulares, os nossos fogões, a maior parte é insumo chinês. Sim. Então, só que se os países não têm esse consumo, a gente tem uma retração. E a China retraída, pessoal, tomemos cuidado. Sim, E é bacana também que ele falou bastante do Brasil também, né? Eu vi que ele falou sobre expansão agrícola, né? Falou sobre o consumo, que vem tendo desempenho modesto também. Queria que você falasse um pouco, abordasse um pouco sobre o que ele trouxe em relação ao cenário econômico brasileiro. Sim. Vinícius, o setor agropecuário, né? Agro virou uma expressão forte no Brasil.
E realmente é o que tá. O nosso PIB está assim hoje, não está bom. A gente sabe que faz muito tempo que o PIB brasileiro tem desempenhos pífios, né? Infelizmente. Sim. Não vamos entrar em méritos políticos aqui, mas é o produto interno bruto que está tendo uma puxada de freio forte, né? Sim, Ainda mais quando a gente tem quase 3 anos aí de um mercado praticamente que os consumidores não puderam sair de casa. Eu, você, todos nós aqui tivemos essa questão. Mas o agro não. O agro continuou forte, continuou exportando, a gente continuou consumindo e o agro puxou toda a economia. Só que, inevitavelmente, esse impacto, por mais que o setor agropecuário tenha tido um ótimo desempenho, a economia no todo teve um arrefecimento, né? Teve uma baixa. Então, na questão do trabalho, na questão do crédito pessoal, e isso inevitavelmente impacta, né, todo o setor. Muito. E agora o novo governo tem essa questão do arcabouço fiscal, que é uma nova questão do teto de gastos, né? Então, os economistas estão muito preocupados com essa nova política, porque, segundo o que eu li, a expectativa é do aumento de impostos, do aumento de arrecadação. Quer dizer, um país que já tem cargas tributárias as maiores do planeta Terra ainda está nessa configuração, mas inevitavelmente de algum lugar tem que vir, né? Porque senão a gente vai andar para trás. Mas a expectativa é boa. Vamos acreditar, nós brasileiros temos a esperança como forte, né? E aí, Vinícius, a gente tem que acreditar que realmente o mercado vai dar essa pujança. E o agronegócio, com certeza, vai alavancar. Tanto é que você vê os números das feiras regionais de venda de produtos e máquinas agrícolas, são números impressionantes, né? Na casa quase de bilhão, né? E eu tenho muita fé de que a gente realmente tem uma renascença aí, né, nesse novo período, independente novamente de questões políticas. A gente tem que torcer para o nosso país evoluir e a gente está muito na fé nisso, né? Que agora a gente voltou praticamente à vida normal. Sim. Não, perfeito, bacana. Foi uma palestra com bastante dados, né? Então foi bem legal. E aí, falando de dados também, a gente entra na nossa próxima palestra, né? Que foi do Fernando Gamboa, da KPMG, onde a gente falou sobre dados, né? Tanto dados internos das empresas, como dados de consumo, né? E é um tema que está cada vez mais em alta, né? Que são os dados, né? Eu acho que a era digital, ela desafiou as organizações, né, a se transformarem digitalmente cada vez mais acelerado, de uma forma mais acelerada. Sim. Então, eles tiveram que explorar mais as redes de contato, então é necessário que você entenda, né, a forma como o seu cliente consome, né, o que seu cliente está buscando, para que você faça as ações corretas de forma assertiva. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco do que você observou nessa palestra, né, sobre a importância e o impacto dos dados dentro das empresas. Nós já tivemos outros momentos de informação nos retails anteriores, que o dado hoje é o petróleo do passado, né? Sim. Então é quando todas as empresas do planeta Terra hoje estão em busca de dados. O que são dados? São informações dos consumidores, das empresas, quando eu nasci, o que eu tenho hábito de comprar, quando eu compro, de que forma, estilo de pagamento. Então, essas informações hoje são preciosidades. Então, qualquer e-book que você vai baixar da internet, você tem que jogar pelo menos 4, 5 informações suas lá, né? Exato. E o pessoal está ficando cada vez mais abusado, está sempre querendo saber um pouquinho mais, né? E os call centers que quando ligam para nós, né, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está informando muito mais do que deveria. A palestra do Fernando Gamboa foi muito pertinente, porque a KPMG trabalha muito com essa questão do banco de dados. E ali ele trouxe uma série de informações sobre a questão da preocupação das pessoas, dos consumidores, com relação às ameaças digitais, né? Sim. Que a gente também tem que se preocupar com isso, porque quando a gente fornece muitos dados, a gente está se expondo no mercado, né? E infelizmente a gente já soube de diversos momentos que empresas tiveram esses dados roubados, né? E a gente sabe que muitas vezes essas informações vão todas lá para a Deep Web, né? Sim. E aí vão virar outra moeda, né? E aí vai virar uma pirataria. E os nossos nomes aí são, infelizmente, os nossos dados são usados de forma equivocada. E a KPMG diz que é muito importante que a gente, além de tomar cuidado com os dados, que a gente forneça eles de modo pertinente com autorização, né? Então a gente tem a LGPD, a LGPD que está sempre aí austeramente segurando. E ele traz uma outra informação que você deve lembrar muito bem, que ele sinaliza até quase que no final, que é a questão do fornecimento dos cookies, né? Sim,
não vai poder mais se fornecer os cookies, né? Então ele vai ter que falar para os empreendedores lá, pessoal, captem logo esses cookies porque eles vão desaparecer. E é interessante a gente ter essa informação, porque nós também somos consumidores, né? Sim. Então a gente não é só atuante no mercado, mas a gente também tem que entender que as nossas informações estão por aí. Mas foi uma palestra muito orientativa. A gente tem que lembrar que não adianta ter dados se não souber usar, e ele sinalizou isso muito bem. Então eu tenho informações e tenho que saber como utilizar essas informações. Então o Gamboa trouxe essa sinalização muito pertinente de que você tem que saber do momento certo de entrar em contato com o seu consumidor, perdão. Você tem que entender a forma que ele gosta de ser contatado, no momento adequado, e ofertar produtos e serviços que realmente ele tenha necessidade. E aí você tem que ter a inteligência da análise dos algoritmos para você poder justamente fazer essa ação com uma forma bem executória. Não, aí ele trouxe pesquisas, né, que mostram o que os clientes esperam das empresas, né? E fala muito sobre, né, trazer uma boa experiência. Eu acho que a experiência do cliente é um tema que né, todas as palestras abordam de alguma forma. Né? Isso é um fato. Verdade. Né? Então, trazer essa boa experiência e trazer essa experiência digital também, né, que hoje está muito em alta. Eu vi também ele falando muito sobre o que as pessoas querem que as marcas se preocupem com o impacto ambiental, e aí a gente entra no papo do SG também, que está super em alta. Isso. Então as pessoas se preocupam com isso, né? As pessoas se preocupam também, se as empresas se preocupam com os nossos valores, né? A gente como cliente. Né? Então as pessoas estão bastante preocupadas nisso, né? E ter transparência, né? Que entra muito também nessa parte dos dados, né? De ter essa transparência do que você vai usar os dados, né? Então, como, né? Entendeu? Essa segurança, o pessoal quer isso, né? Então entra muito no que você falou, né? E você ter todos esses dados é importante para várias ações, né? Dentro das empresas. E quando a gente vai falar diversas vezes essa palavra aqui nesse momento que a gente está, que é a questão da experiência. E as pessoas perguntam muitas vezes para mim nos cursos que a gente faz lá na Associação Comercial. Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses momentos que a gente tem lá na associação. O que é experiência? Sim. Né? Experiência são todas as percepções sensoriais que a gente tem. A temperatura, o som, o paladar, o olfato, enfim, é uma série, são os 5 sentidos básicos que a gente tem. E a experiência é justamente proporcionar para esse cliente, para esse consumidor, momentos agradáveis, para que a pessoa volte a ter. Então, ofertar o produto e serviço, como o Gamboa disse, é uma forma pertinente de ter uma experiência agradável. Lá no retail, a gente teve experiências sensoriais muito interessantes, visualmente com o jogo de luzes, com as projeções que vocês fizeram. Na questão do olfato propriamente dito, tinha odores muito agradáveis. Na parte dos trailers, do food truck, então, maravilhosamente, né, o cheiro do churrasco, da batata frita, isso tudo gera experiência. Então é importante que os empreendedores saibam utilizar os sentidos sensoriais para gerar essas experiências positivas, botar uma música agradável. Então, os algoritmos que o Gamboa falou nos ajudam a isso, porque eu posso explorar o que o meu consumidor gosta de ouvir. Exato. Então, de repente, uma música com a configuração de New Age ou uma configuração mais de instrumental, isso vai ajudar eu a compor o meu ambiente. Então, é usar as informações de forma adequada. Não, com certeza. E aproveitando, fazendo um gancho, né, que você falou dos treinamentos da associação, né, agora nesse mês de junho, no dia 20 de junho e no dia 22, terça e quinta-feira, nós teremos o AC Qualifica, né, que é um projeto da Associação Comercial, o qual o Marcelo é um grande parceiro nosso há anos já, né, como mentor, né, desse projeto. Nós teremos 2 treinamentos. Do dia 20 a gente vai falar sobre storytelling, né, e no dia 22 a gente vai falar sobre atendimento. Marcelo pode completar um pouco mais aí, né, sobre os temas. Com certeza. Obrigado pela deixa. Pessoal, o AC Qualifica acontece na Associação Comercial, lá aqui no centro da cidade de Campinas, na esquina da José Paulino com a Campos Sales. E a gente vai estar no dia 20 agora de junho, com um tema que o Vinícius disse sobre storytelling. Muita gente lê sobre esse tema e acredita que seja fora da realidade de implementação no meu contexto de uma loja física, de um pequeno estabelecimento no centro da cidade, seja do que for, sapato, perfumes. O storytelling é você contar uma história, você fazer uma narrativa.
Uma narrativa, de repente, sobre o que, né, Vinícius? Sobre o sucesso de um cliente que comprou um produto comigo, uma narrativa de um atendimento específico que eu tive. Mas envolver a pessoa, né? Então, uma das coisas que a gente compartilha, que vai estar na nossa chamada, inclusive, é que quando eu conto uma história, eu faço uma narrativa, eu ativo 7 áreas do meu cérebro, do cérebro da pessoa que está ouvindo. Diferente quando eu falo de dados e fatos, que só ativa 2. Então, a pessoa tem que prestar atenção, a pessoa se interessa, a gente gosta de história. Porque isso, lá da época das cavernas, a gente já gostava de sentar em volta da fogueira e fazer a escutação de uma boa narrativa. Então, a gente vai dar algumas técnicas de como a gente pode contar uma história agradável para o nosso cliente para gerar vendas. Quer vender? A gente vai ajudar lá. Sim. Sem contar que nós vamos fazer uma dinâmica nesse dia. E no dia 22, como você bem disse, nós vamos falar sobre atendimento. Por mais palestras que tenham sobre o tema, a gente sabe que o atendimento ainda é um famoso tendão de Aquiles. Infelizmente o Brasil, não sei se vocês sabem, está sempre entre as últimas colocações no ranking dos sorrisos. As pessoas não têm muita simpatia na hora de atender e a gente sempre brinca, né, Vinícius, daquela história, né? Alguém aqui já foi mal atendido em algum lugar? E as mãozinhas todas se levantam, né? E aí o atendimento é ponto fundamental. Então, a gente está convidando, né, Vinícius, Lucas, a todos os associados, as pessoas interessadas em melhorar a sua performance para gerar mais vendas no dia do atendimento. O atendimento é relacionamento, é envolvimento. Vai ser muito legal nesses 2 dias. E a experiência, né? Como a gente estava falando. E as experiências a gente vai colocando tudo lá dentro, né? Com certeza. Maravilha. E aí, continuando, né? Voltando agora, né, pro cronograma do retail, a gente tem uma palestra do Júlio Takano, né? Que ele falou muito sobre arquitetura de negócios, né? Criar ecossistemas de negócio dentro das lojas, né? E aí, voltando, né, a esse termo de experiência, né? Que ele fala muito sobre trazer experiência dentro das lojas, né? Que a gente vê muitas lojas conceitos. A Casas Bahia montou uma loja em São Paulo, ali na Tietê ali, absurda, né? Passei por lá esse final de semana, assim, a loja é gigantesca, né? E traz conceitos dentro da loja, tem vários setores abordando conceitos diferentes, né? Então eu queria que você falasse um pouco do que você trouxe, né? E pegou de insights sobre essa arquitetura de negócios, ecossistemas, né, de negócios. O Takano teve uma outra vez aqui, foi 18 que ele teve? Foi 2018, 2018. Eu conheci o Takano em 2018 e fiquei apaixonado pelo que ele faz, pela que a empresa dele faz. Os ambientes que ele cria, que ele desenvolve, são assim espetaculares. As palestras estão disponíveis para download, né? Isso, Inclusive a gente vai enviar para os participantes, né? A gente tem uma condição especial aí para os participantes terem acesso, né, às palestras. Elas vão estar disponíveis na SIC+, né, que é a nossa plataforma de conteúdo online, né? Então todos os nossos associados, eles têm acesso a essa plataforma. Então em breve aí vocês terão a oportunidade de ter acesso na íntegra a todas as palestras do Retail Conference. Pessoal, acessem todas e deem uma olhada na do Takano, porque o visual por mais que a gente tente transmitir aqui, o sentido da visão, a gente, não é à toa que a gente tem a parte de trás da nossa nuca só dedicada aos olhos, é um show, só as imagens que o Takano colocou na apresentação dele. Então, o que a gente pode traduzir, né, aqui para as pessoas é que realmente o ecossistema que ele cria, você entra dentro de um ecossistema, né? O que é o ecossistema? Só para dar uma ideia pro pessoal, sabe quando a gente acha uma pedra grande, a gente levanta aquela pedra e tem lá uma série de insetos ali, aquelas pessoas, aquilo é o ecossistema, aquele mundo existe ali dentro. Então você entra dentro do mundo, você entra dentro da marca, você tem uma imersão. E as Casas Bahia, como você bem disse, fizeram um cenário sensacional, ambientes muito agradáveis, pé direito alto. Isso está ligado muito à neurociência, porque o pé direito alto te dá liberdade, te deixa mais à vontade. Muitos conceitos de biofilia, né, inserção de elementos da natureza dentro do ambiente para gerar mais conforto, mais prazer. E sem contar que ele também fez diversos projetos, ele apresentou pra gente, Vinícius, aqui na região, né? Sim. O Dalben e naquele de Mogi Guaçu, Multifer, né? Isso. Multifer. O supermercado Dalben tá com 3 unidades, indo pra 4ª agora na cidade de Paulínia, e acho que é o de Barão Geraldo que tem um conceito novo, ou de Paulínia? É de Barão Geraldo. Barão Geraldo. É espetacular o que o supermercado Dalben tá fazendo. Assim. Eles são muito fortes, né? Tanto nessa parte de inovação, a parte de marketing deles também, eles são bem fortes.
clientes. Muito, muito. A gente acha que a gente precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre para ter algumas vivências. E aqui, próximo a nós, a gente tem um mercado que está trazendo o conceito do Takano, que é um conceito que as lojas da Tramontina no Rio Grande do Sul também tem, Casas Bahia e a Multifera agora em Mogi Guaçu também. Então, assim, os cases que ele trouxe daquela de hortifruti também, né? Você lembra o nome da de hortifruti agora? Não lembro se foi o... Peraí que eu te lembrei, eu tenho da Santa. Esse é um case legal, que não é algo muito, uma empresa extremamente grande, quando a gente fala de uma Casas Bahia, né? E é algo que em conversas com o Takano ele comentou muito, né? Porque a gente tenta traduzir muito o conteúdo do que a gente vê na NRF, por exemplo, para o Retail Conference, né? E não dá pra gente falar, por exemplo, né, de uma Salvatore Ferragamo, por exemplo, que é uma grife de sapatos imensa em Nova York, achar que o varejista aqui, por exemplo, do centro de Campinas, ele vai conseguir colocar toda aquela tecnologia. Mas é legal ele trazer cases de empresas que estão na realidade do que a gente traz hoje, mostrar que é possível criar um ecossistema, criar uma arquitetura, né, de negócios para a sua realidade, né? E você traz um conceito muito legal que a gente não tá... Eu conversei com o Takano, e não é só para mega corporações, não é só para Casas Bahia, para o Dalben, como a gente citou. Você empreendedor que tem um estabelecimento e quer fazer um projeto, ele adequa a realidade do seu estabelecimento ao que você precisa. Então, assim, às vezes as pessoas acham que precisam gastar milhões para terem uma loja que gere experiências positivas, quando que não. Às vezes uma tinta bem aplicada, uma massa corrida, uma diagramação... Pequenos detalhes, né? De repente a troca de algumas araras por alguns outros móveis que podem gerar mais fluidez na loja, isso já gera percepções mais positivas. A gente, inclusive, eu mais uma vez quero agradecer a Associação Comercial por ter me convidado para uma entrevista que a gente realizou quando a gente teve aquela queda do imposto dos importados e o comércio físico está se beneficiando disso. O comércio físico precisa, sim, gerar percepções e experiências mais positivas. Não precisa estar em shopping center, pode estar em loja do centro da cidade. Claro, tem um investimento, mas às vezes não é tanta coisa assim, não. Às vezes a galera se assusta antes de descobrir quanto que é. Sim. E a gente também quer trazer isso para a parte de qualificação e capacitação, né? Você, empreendedor que tem um comércio de médio e pequeno porte ou micro porte, que seja, os microempreendedores, se capacitem, porque treinamento, conhecimento é investimento e a gente está toda hora trazendo isso. É fonte inesgotável, né? Nunca é demais, cara. Eu brinco sempre que a gente te rouba a bicicleta, o sapato, mas não te rouba o conhecimento, né? Então a associação está sempre ofertando cursos e a gente troca essas experiências de como você pode melhorar a performance do seu negócio, né? Da sua loja. Afinal de contas, é uma extensão sua e de sua família. Exato. E algo legal que você falou, que às vezes ele não precisa fazer muita coisa e ele já consegue mudar essa perspectiva do cliente, né? Uma coisa que o Takano fala é que não necessariamente para você fazer uma mudança de arquitetura na sua loja, você precisa comprar um espaço maior, né? Às vezes você otimizar o que você já tem é uma forma de você inovar e gerar um impacto forte, né, dentro da sua loja. Isso volta muito no foco do cliente, né? Você entender o que o seu cliente quer. Às vezes o seu cliente ele não quer um autoatendimento e você está achando que essa é uma tendência que você tem que colocar na sua loja. E não necessariamente. Aí entra um pouco dos dados, né, que a gente falou, né? Você entender o que o seu cliente quer para você trazer para dentro da sua loja. Às vezes o seu cliente não é um cara tecnológico. Entendeu? E aí você está se matando, achando que você precisa gastar milhões em tecnologia, mas não é aquilo que ele quer. Né? Às vezes a forma de um atendimento diferente, a disposição dos produtos dentro da loja vão fazer a diferença na hora de trazer a experiência e colocar ele dentro desse ecossistema. Né? E algo que você falou também é sobre o digital. Né? Então, e ele falou também, né, que é o conceito do phygital, né? Essa integração entre o físico e o digital. Né? Hoje está cada vez mais presente e necessário que as empresas consigam fazer essa transição e gerar uma boa experiência, né? Não gerar ruído entre o físico e o digital. Você conseguir comprar no físico e retirar no digital, né? Então ter essa transição fluida é extremamente importante, né? Ele falou bastante disso também. Né? Ele inclusive mostra na apresentação dele móveis que tem justamente o clique e retire, né? Sim. Que é o que o Vinícius estava falando, pessoal, que isso está dentro de pesquisas do e-commerce, de pesquisas da Associação Brasileira de E-commerce, que as pessoas
compram na internet, mas vão retirar nas lojas. Entendeu? A pessoa quer Exato. ir na loja, quer pegar o produto na loja, quer tocar, quer conhecer o ambiente. Então isso ainda é muito presente. Então, E aí, se você não tem um bom atendimento, você não tem uma boa experiência dentro da sua loja, o cara, quando ele for retirar, ele chega lá, não é nada daquilo que ele pensou, nada. e ele não compra de novo. Então, por exemplo, se você tem um móvel lá, clica e retira, e tem uma pessoa com cara feia, não vai adiantar nada. Agora, se eu tenho uma pessoa que já chega e me oferece um café gostoso, um pedaço de chocolate, um bom sorriso, né? Tá satisfeito, tô à sua disposição. É fazer o simples, às vezes, sabe? Que a galera não faz. Já gera para nós, no nosso... Porque, pessoal, assim, o nosso cérebro funciona assim, se eu não conheço, é hostil. Exato. Agora, se eu vejo que há uma harmonização, eu já começo a me simpatizar por aquela pessoa. Então, a internet é muito importante. Então, tipo assim, tem que ter a loja física, mas não pode esquecer do digital. Não pode. Quer ter um e-mail ativo, quer estar na rede social. Não, hoje é de extrema importância. Redes sociais é o futuro. É o futuro, é o presente já, né? É o presente. Não sai nunca mais, né? Não tem como. Então, o Takano traz isso de uma forma muito legal. Tipo assim, a loja é maravilhosa, mas tem a parte virtual contextualizada. E aí uma outra coisa que é inevitável de dizer que vocês... A Associação Comercial montou as palestras que elas estão link com uma com a outra, né? Exato. Então o cara do dado já traz uma informação, o Takano traz o dado para a loja e daqui a pouco a gente vai falar de outro ponto importante, né? Que é a logística. Que é a logística. Já vamos entrar já, né? Então vamos nela. Já vamos entrar, né? A gente tem a participação do Nestor Felpi, né? Que tem 25 anos de supply chain na Natura. Né? Só isso, né? Hoje é advisor, né, na Logshare, e ele fala muito, né, da entrega como um diferencial dentro do varejo, né? E aí ele traz algumas estratégias, né, de logística, né, como rapidez na entrega, né, ter essa flexibilidade na hora de entregar, que é de extrema importância. E aí queria que você falasse um pouco mais, né, sobre os insights que você teve, né, em relação a essa palestra sobre logística, sim, né? Sim. Que você consegue enxergar da logística como um diferencial, né? Olha, eu vou falar agora 100% como consumidor, como cliente. Tenho meus prazeres também de comprar nos marketplaces, né? E realmente o que está hoje me gerando uma percepção positiva é o fator da logística. Tanto para mal como para bem. E a palestra do Felp foi muito pertinente, porque ele traz informações ele postou no LinkedIn uma embalagem que uma marca de tintas trouxe para o mercado, que é específica para a logística. Então eu não transporto o produto da loja, a empresa criou um produto dentro de uma caixa de papelão para ser transportado adequadamente. Então as empresas precisam se preocupar, sim, como é que esse produto vai chegar na casa do cliente, como é que ele vai ser entregue, porque esse é o fator, é o único analógico que existe dentro do mercado virtual. Ele cita bem isso, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz algumas compras recentemente, eu tive duas experiências, Vinícius. Uma extremamente positiva e uma péssima. E detalhe, do mesmo site de marketplace, que não cabe aqui dizer, mas enfim. A positiva, eu comprei antes do meio-dia, às 7 horas estava sendo entregue na minha casa. 7 horas da noite. Mesmo dia. No mesmo dia. Eu até pensei, deve ser casa errada, né? Deve ser casa errada. Quando eu fui ver, seu Marcelo? Sim, o seu produto. Que isso? Só que em contrapartida, no dia seguinte, eu tinha comprado outro produto no mesmo marketplace. Eu saí para fazer algumas atividades. Estava chovendo naquele dia na parte da manhã. Quando eu chego em casa, eu vou abrir o portão, eu tenho uma grade em casa, eu olho uma caixa jogada no meio da grama. Nossa. Aí eu olhei e falei, que é isso? Chuva, né? Quer dizer, a tomou caixa chuva, né? tomou chuva, a caixa estava úmida, estava com o meu nome. Aí eu peguei, a sorte que o produto não tinha essa conotação de ser sensível à umidade, então não teve nome. Mas o que aconteceu? Obviamente, esse marketplace recebeu uma nota muito positiva e uma nota muito negativa. Então, o fator da entrega, ele é decisório. Sim. E assim, a gente, por exemplo, sabe que os Correios do Brasil têm uma série de limitações de entrega. Então, as pessoas, é importante que as empresas saibam se aquele cliente específico tem alguma restrição de entrega na área dele. Pois se caso acontecer, eu tenho que me preocupar de ter outra forma de entrega, porque essa percepção que vai gerar uma experiência é muito importante, e o Felp traz muito disso, né? A questão de você não ficar muito tempo numa fila para fazer a troca de um produto, de um serviço.
Então é fundamental que a gente tenha essa preocupação na forma como os produtos chegam na casa do consumidor. Não, maravilha. E aí ele fala também, né, sobre outros fatores decisivos, como, né, a qualidade do atendimento, né, preço competitivo, a experiência da compra em geral, né? Então, além de você fazer uma boa entrega, você precisa trazer outros aspectos também, né, de qualidade aí na logística. Mas bacana, né? Aí entrando em uma outra palestra, né, que a gente teve a presença do Eduardo Yamashita, né, da Gouveia, né, Gouveia Ecosystem, ele falou muito sobre, né, um novo formato aí do varejo, né, tanto físico como digital, e eu queria que você trouxesse, né, alguns insights que você observou dessa palestra também. Ele trabalha muito com alguns conceitos, né, como um propósito, questão de solução. Quando ele faz essa tratativa, as pessoas hoje estão muito ligadas nessa questão, né? O que essa empresa está oferecendo para mim, para minha família, o que ela está sendo de exemplo para os meus filhos, né? Então a gente tem algumas marcas que estão preocupadas com o social, né? Marcas que, por exemplo, trabalham pessoas que estão na periferia, né? Estão na periferia da vida, né? Então pessoas que estão correndo algum risco de vida, então essas empresas contratam essas pessoas para terem uma tratativa bem específica, bem humanizada, né? Afinal de contas, não adianta fazer uma faculdade em Harvard se eu não cumprimento o porteiro, né? Exato. Então, assim, as pessoas todas, independente das suas origens, formação, todas elas merecem nossa educação e nosso respeito, e essas empresas estão trazendo essas pessoas da margem da sociedade para um status mais justo e adequado. Então, ele citou o caso de 2 ou 3 marcas, e eu gostei muito dessa configuração, né? Hoje as marcas que estão focadas na sustentabilidade, então, são marcas que estão extremamente em alta, né? Então ele também traz essa questão da natureza, de eu estar preocupado com a natureza. Por quê? Porque eu moro num planeta e eu não tenho para onde ir se esse planeta ficar ruim, né, cara? Exato. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então ele mostra ali algumas coisas muito interessantes. Eu queria te fazer uma pergunta, qual daquelas empresas que ele apresentou que você gostou mais dos conceitos que ele teve lá? Cara, eu gostei muito de um conceito que ele traz da Apple, né? Que ele fala sobre a questão de operação em relação a produtos, né? Que ele fala sobre exclusividade, né? Porque a Apple, ela não abaixa o preço dos produtos dela, né? E ele é um produto que não está em todo lugar. São poucas lojas terceiras que vendem, né? E mesmo assim todos os lançamentos fazem filas, né? E a Apple sempre está em alta. Então eu achei que esse foi um dos conceitos que eu achei bastante interessante. É um conceito que eu gosto muito desse poder da marca, né? De você fazer com que o cliente queira o seu produto. Eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso. Pessoas que demoram um mês para comprar um relógio de R$200 mil. Entendeu? Então você como marca escolhe quando ele recebe, o quanto ele paga, e ele vai atrás. E ele vai atrás, né? Entendeu? Teve aquele caso daquela outra empresa que eu gostei bastante também, que você deve lembrar, que é um varejista, que eles têm no máximo de 2 a 5 funcionários, dependendo do fluxo da loja, porque a loja toda automatizada. Todos os produtos têm nas 4 faces dele, se é uma caixa, por exemplo, códigos de barras ou QR codes, né, que são rastreabilizados. Então, assim, não é o fato de eu ter que passar um sensor, o fato de eu pegar o produto já gera para as câmeras informações. Então, lá vem os dados, né? Sim. Lá vem os dados. Ele gosta de uma caixa com 200 ml, ou ele gosta de produtos sortidos de cores. Tudo isso serve de informação. Sim. Aí daqui a pouco chega lá no meu e-mail alguma oferta, eu não entendo por quê, né? Tá tudo linkado. Tá tudo linkado, né? O famoso Big Brother que a gente vive. É bom. É bom, às vezes é ruim, pode ser, mas depende muito da percepção da pessoa. Mas o legal é que, tipo assim, eles evitam filas. Então, às vezes, quando eu tenho pouco movimento na loja, essa loja totalmente parameterizada, eu tenho 2 pessoas atendendo. Tá com fluxo? Eu coloco mais 5 pessoas, elas são ativadas automaticamente. Eu gostei bastante dessa palestra também. Não, é legal. O Edu, ele trouxe bastante, né? É um framework, né, que ele apresentou da Gouveia, né? Então ele fala muito sobre operação, fala de relacionamento, soluções, fala sobre ecossistemas de varejo, né? Então é bacana. Então o pessoal que quer saber mais também sobre essa palestra, quando a gente lançar a Nasce Que Mais, você
você pode entrar na nossa plataforma e saber mais a fundo tudo que foi apresentado dentro da palestra dele, né? E quando a gente fala dessas novas tendências de varejo, a gente volta a falar de experiência, e quando a gente fala de experiência, a gente fala de sucesso do cliente. Sim. Né? A gente teve a presença do Renato Vieira, né, da RD Station, e ele falou bastante sobre, né, essa parte de sucesso do cliente. Aí eu queria que você explanasse um pouco o que você pegou de insight sobre essa palestra. Bom, ele trabalhou, o sucesso do cliente é o sucesso da empresa, né? Sim. Então a empresa tem que ter toda uma performance analisando dados. Sim. O próprio conceito já traz isso, né? O sucesso do cliente é o quê? É o cliente estar satisfeito com o produto, né? Eu não gosto muito da palavra satisfeito porque ela transcende, né? Satisfeito tá tudo legal, bacaninha, tá joia. Não, tá encantado, né? Exato. Então, o sucesso do cliente é ele estar encantado. E aí ele traz as informações de que a gente tem que se preocupar, assim, como é que esse sucesso vai acontecer, como é que a minha empresa, como é que os meus colaboradores estão participando disso. Então, os empreendedores, a gente precisa sinalizar que a sua equipe é fator crucial para que uma empresa, para que um cliente tenha sucesso. Exato. Então, assim, não é só porque vendeu, tem que cuidar da forma de pagamento, esse vendedor tem que cuidar da forma como o produto vai ser entregue e, principalmente, né, Vinícius, fazer um contato pós-vendas, né? Exato, pós-venda é extremamente importante. Mas infelizmente a gente sabe que muitas vezes as pessoas não querem fazer esse contato porque tem medo de uma reclamação. Exato. E o pior cliente é justamente o que não reclama, tá, pessoal? Porque o que reclama tá falando assim para você: melhora, eu quero mais. Você sabe aonde melhorar aí, né? Então assim, eu tô te dando a deixa. Agora, se você tá nem aí, você vendeu e virou as costas, toma cuidado. Então o sucesso do cliente tá muito ligado a essa questão assim, de você definir um modelo de atendimento para esse segmento específico, qual é a forma que você quer, justamente o quê? Para criar novos hábitos, porque eu começo a comprar numa loja, gosto uma vez, gosto duas, e aí esse hábito vai tendo continuidade. E aí a gente volta de novo de que para isso tudo acontecer, eu tenho que ter uma equipe capacitada, uma equipe treinada, uma equipe que saiba falar de benefícios, né? Exato. Porque falar de característica é essencial e fundamental, mas também traduzir isso para o cliente, porque o cliente compra aquilo que ele escuta, aquilo que ele entende. Sim. E aí é falar de praticidade, ergonomia, mobilidade, flexibilidade e por aí vai. Com certeza. E o sucesso do cliente é extremamente importante, né? Porque você tendo o seu cliente satisfeito, você gera fidelização, né? É aquele papo de que o melhor cliente é aquele que já consome de você. Verdade. Né? Você consegue aumentar o consumo, né? E gera indicação. Né? Cliente que sai satisfeito indica para as outras pessoas. E principalmente, né, Vinícius? Não é ouvir o cliente. Exato. É escutar o cliente. Isso, exato. E escutar é diferente de ouvir. Escutar é quando eu entendo, quando eu percebo as palavras, eu interpreto as palavras. Escutar não é barulho, escutar é barulho. Eu faço com aquela informação vir um dado precioso para mim. Exato. Então a voz do cliente é também um fator de sucesso. E aí, né, falando um pouco do digital que a gente conversou já, a gente teve a palestra do Vitor Peçanha, né, da P2P School, fundador da Rock Content, né, e é um tema bastante importante que ele fala muito sobre a presença necessária dentro do Instagram, né, e ele fala muito sobre você ter o perfil correto, né, você produzir material, né, de todos os formatos no Instagram. Então você que tem um perfil no Instagram, faça post no feed, faz story interativo com o pessoal, cria enquete, faz caixa de pergunta, né, faz Reels, né. Hoje o Reels ele tem um alcance genuíno dentro da plataforma do Instagram, né, então crie conteúdo, né. Hoje a criação de conteúdo para dentro do Instagram é extremamente importante, né. E uma dica valiosíssima para você que tem uma loja no Instagram, um perfil, que você é influencer, é ter um calendário de postagem. Você precisa se organizar dentro da sua plataforma, né? Então crie esse calendário, faça posts semanais, produza conteúdos semanais, sim. Né? Que é de extrema importância. E outro ponto importante que é dados, é métrica. Então entenda as métricas, entenda que tipo de conteúdo seu tá bombando mais quando você posta. Às vezes você posta um conteúdo, tem 500 visualizações, o outro tem 10 mil. Né? Então você entende que seu cliente ele gosta de um outro tipo de conteúdo. Então começa a focar mais no conteúdo de 10 mil. E lembrando, né, que você deu a dica aí do download das apresentações, essa é uma apresentação que é passo a passo.
Exato. Então vale muito a pena você acessar a palestra do Vitor, né? Isso. E vale muito a pena porque tá lá toda uma série de informações para você melhorar a rede social que está muito em alta, que é o Instagram. Exato, e a gente disponibilizou já as apresentações para o pessoal, né? Então, se você ainda não teve acesso e quiser, entre em contato com a nossa equipe, tá? Seja pelo Instagram, por e-mail, por telefone, WhatsApp, né? A gente disponibiliza para vocês. É um processo bem tranquilo para ter acesso, tá? E na palestra do Vitor ele fala sobre como você manter uma bio mais atrativa no seu perfil, entre várias outras dicas, né, práticas para você melhorar e transformar o seu Instagram num gerador de negócios para sua empresa, né? E aí, chegando na nossa última apresentação, a gente teve a palestra inspiracional do Carlos Wizard, né, um grandíssimo empresário brasileiro, né, fundador da Wizard, né? Queria que você trouxesse um pouco desse insight inspiracional que ele trouxe para o nosso evento. Bom, você não sai de lá sem estar inflado, né? As pessoas estavam quase saindo pelo teto lá. Exato. De tão automotivadas que elas foram. E automotivação foi um trabalho que ele... Foi uma das frases muito fortes dele, né? Você tem poder, você é poder. Basta você acreditar em você. Basta você investir em você. E ele conta na narrativa dele como é que ele começou, o grande império que ele tem hoje, né, de marcas ser muito valiosas no mercado, no momento que ele era alguém simples, um vendedor de porta em porta, uma pessoa que era casada, que tinha suas dificuldades, mas que não deixou de acreditar. Tinha sonhos, começou a ir atrás deles, caiu muito, Exato. muito, mas levantou e cada vez que levantava acreditava cada vez mais. Então a palestra dele é tipo assim, para o que você está fazendo agora, faz uma reflexão, dá 3 passos para trás para pular mais longe. Exato. E por aí foi, né, Vinícius? Então, e uma frase, né, pra gente fechar aqui, que ele fala, né, que ele fala muito, ele traz um passo a passo para você seguir, né, e fala muito para você fazer diferente, né, que ele coloca uma frase na apresentação dele, que se fizermos o que sempre fizemos, né, teremos sempre o mesmo resultado. Né? Então, se você não inovar, se você não sair da sua zona de conforto, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Se você está tendo um resultado ruim, você não vai atingir o sucesso. Mude. Né? Revista. Exato, mude. Né? Então, né, fechamos aí, né, o cronograma de palestras, né, do Retail Conference. Marcelo, eu queria agradecer muito pela parceria de sempre, né, de anos, como eu disse, né, reforçar o pessoal que no dia 20 e 22 desse mês de junho, terça, quinta-feira, teremos o AC Qualifica com o Marcelo. Então, vamos poder ver aí pessoalmente toda essa aula que o Marcelo sempre dá de conteúdo. Que isso, obrigado. Tá? Reforçar que as palestras estarão disponíveis, tá, na SIC+. Então, você que participou do evento vai receber uma comunicação nossa, tá? Se você não participou e quer saber mais também, assistir o podcast, entre em contato com a gente, que a gente tem ali um processo para você conseguir ter acesso à SIC+, tá? Ela, repito, é gratuita para os nossos associados. Então, fique ligado aí nas próximas comunicações. Novamente, Marcelo, muito obrigado. Se quiser se despedir do pessoal também. Legal, obrigado, meu amigo, posso chamá-lo assim também, de tanto tempo que a gente está junto, desenvolvendo ele em projetos. Obrigado, Vinícius. Quero de novo agradecer a você e ao Lucas Conte. Muito obrigado pela oportunidade. A Adriana Flose também, por estar participando desse momento, por ter vivenciado o retail de uma forma muito intensa. A gente está lá na Associação Comercial nesses 2 dias que o Vinícius indicou agora no mês de junho. E quem quiser seguir o meu trabalho, quiser as postagens, o Marcelo.Pires no Instagram. O Marcelo se escreve com S mesmo. Tem um storytelling sobre isso, mas isso é outra aula, outro dia. No treinamento de storytelling, vocês podem... A gente conta essa história, né? Marcelo.Pires, vai ser um prazer que vocês me sigam e eu siga vocês, pra gente compartilhar conhecimento. Muito obrigado, Maravilha. Vinícius. Agradecer ao pessoal da IMA, do Podcamp, da Prefeitura de Campinas também. @ACI Campinas, sigam a gente nas redes sociais, tá? Entendam um pouco mais do que a gente faz, quem ainda não conhece, tá? E a gente tá sempre soltando novidade. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.